Qual é o valor da expressão? Abre parênteses, 6 dividido por 3 vezes 4 dividido por 2, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Sabe resolver esse tipo de questão? Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite, qual dessas opções você marca como resposta. Vamos calcular juntos elas, então convido você a se inscrever no canal se você for novo por aqui e curtir esse vídeo porque ajuda bastante, tá, gente? Canal novo, espero que vocês gostem, Fábrica de Números, e aí manda o seu like para poder ajudar o professor aqui desse lado, tá bom? Gente, nessa questão temos aqui várias operações e uma potenciação aqui fora, né, envolvendo aqui fora desses parênteses. A primeira coisa que a gente deve resolver é tudo que está dentro do parênteses, tá bom? Então, nesse caso, temos aqui divisão, multiplicação e outra divisão. Vamos fazer, então, da esquerda para a direita, porque essas duas operações ela tem a mesma prioridade. Então, a gente resolve da esquerda para a direita, só depois a gente faz, então, essa potenciação, beleza? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é esse 6 dividido por 3. Vou colocar aqui mais no cantinho, para a gente poder aproveitar e depois resolver essas operações aqui. 6 dividido por 3 é igual a 2. E o resultado disso, vou colocar multiplicado por 4, dividido por 2. Tudo isso entre parênteses elevado ao quadrado. Muito bem. Agora vamos resolver essa multiplicação. Como eu disse para vocês, deve ser resolvido da esquerda para a direita. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. 8 dividido por 2. Lembrar de colocar parênteses novamente. Tudo isso elevado ao quadrado. Finalmente, a última operação de dentro dos parênteses é esse 8 dividido por 2. 8 por 2 é igual a 4. Logo, o 4 ao quadrado é igual. Por definição, a potenciação funciona da seguinte maneira. O 4, que é o número que está na base, ele vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes do expoente. Então, isso aqui é 4 vezes 4, que é igual a 16. Portanto, gente, a nossa resposta desse desafio é igual a 16. E aí eu convido você a tentar resolver essas opções aqui, né, essas respostas aqui, para a gente poder descobrir qual delas é o valor correto da expressão equivalente a 16 aqui, tá? Começando pelo duplo fatorial, é a primeira operação que a gente deve resolver. Duplo fatorial, gente, funciona da seguinte maneira. Ele vai multiplicar os valores que são da mesma paridade que o número, menores do que ele, obviamente. Então, por exemplo, o 5 ele é número ímpar. Então, o 5 duplo fatorial vai ser a multiplicação de todos os ímpares menores ou iguais a 5. Nesse caso, temos o 5, que é o primeiro ímpar, o próprio número, ele acaba entrando na expressão, tá? Na hora de multiplicar. Multiplicado pelo ímpar menor do que ele, que no caso é o 3, e depois o outro ímpar menor do que ele, que é 1. Sempre para no menor ímpar positivo, tá? Então, isso aqui, gente, 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 1 é igual a 15. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte, 6 primorial. O 6 primorial é a mesma coisa que a gente já fez em outros vídeos aqui, né? Ele vai envolver aqui um conjunto numérico chamado de números primos, tá? Muito importantes na matemática. E eles são aqui pra gente. Vou colocar alguns listados aqui, tá? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Aqui já é suficiente, tá? Pra gente poder resolver. Vamos multiplicar todos os primos menores ou iguais ao 6 primorial. No caso, a gente tem o 5, o 3 e o 2. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. Por pouco não ficou igual de cima, hein? Olha que legal. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Portanto, 30 é o valor do 6 primorial, logo não é a nossa resposta. Raiz quarta de 256. Como que eu faço para calcular a raiz quarta de 256, gente? Vamos pegar esse 256 e vamos fazer uma fatoração, tá? Então, nós temos aqui 256, uma fatoração pelos números primos, então já foi bom a gente ter listado esses números aqui, podemos utilizar nessa fatoração. Como 256 ele é um número par, eu vou dividir pelo único primo que é par, que é o 2. Então, divide por 2. 256 dividido por 2 é igual a 128. Continua sendo um número par, então vai por 2 de novo. 128 por 2 é igual a 64. Vai por 2 novamente, vai ficar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. 2 de novo, 4. E agora está acabando. 2 fica 2 e finalmente o último 2. Chegamos no 1.
essa daqui é a nossa fatoração e como que eu faço para utilizar essa fatoração para calcular a raiz? Como a raiz ela é uma raiz quarta, olha o índice aqui, ó. É uma raiz de índice 4, eu vou agrupar, gente, de 4 em 4. Formando, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à quarta potência, certo? E aqui também 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quarta potência. Vou substituir aqui dentro dessa raiz quarta e vamos ver como que dá para sair desse valor. A raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes raiz quarta de 2 elevado à quarta. Mas por que eu separei? Porque é permitido, uma propriedade da radiciação nos permite tirar aqui, separar por causa da multiplicação essas raízes em duas raízes. E por que eu fiz isso? Ao fazer isso eu posso cortar o índice com o expoente, porque são operações inversas. Portanto, aqui vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Calculamos então a raiz quarta de 256, mas não é a nossa resposta. Finalmente, então, chegamos na última opção e temos aqui, gente, uma tetração. Se você sabe o que é uma tetração, já deixa aí para mim nos comentários aonde foi que você aprendeu essa questão, essa operação. E vamos aqui agora, claro, vou explicar para vocês como que se resolve esse tipo de operação. A tetração ela é baseada aqui na potenciação de números repetidos. Então, eu vou pegar, por exemplo, o 2, que é a minha base, e vou criar uma potência, uma torre de potências de números 2. Como que isso vai funcionar? Vai ficar 2 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Por quê? Eu tenho 3 níveis por causa do meu expoente número 3 aqui. Então, 2 elevado a 2 elevado a 2. Assim como na potenciação a gente tem uma multiplicação repetida, na tetração eu tenho uma potenciação de valores repetidos. Temos aqui, então, agora que resolver essa potenciação. Essa potenciação, gente, ela é uma potência de potência, então eu devo resolver primeiro essa aqui de cima, porque não tem parênteses, então vai ficar 2 elevado à quarta. Por definição, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso é exatamente o valor que a gente desejava encontrar, 16. Essa é a resposta. Vamos, então, a alternativa letra D é o valor dessa questão. Vamos para a próxima questão e simbora. Qual é o valor dessa expressão? Temos aqui, pessoal, 5 menos, abre parênteses, 3 mais, menos 8, fecha parênteses, vezes 4 mais 2. Sejam todos bem-vindos. Vamos resolver essa questão para tentar ajudar vocês aí na matemática básica, relembrando tudo aquilo que é necessário para poder resolver uma questão de matemática, tá bom? Se você é novo, se inscreva aí no canal, deixa seu like, porque isso fortalece bastante, e aí vamos resolver juntos essa questão, tá bom? Temos aqui, gente, vários elementos importantes da matemática básica, e a gente tem que decidir qual deles a gente vai resolver primeiro. Sempre que a gente tem parênteses dentro de uma expressão numérica, essas são as primeiras coisas que a gente deve resolver. Lembrando que os parênteses eles ganham prioridade, inclusive das operações que estão aqui fora. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é resolver o que está dentro desse parênteses aqui, inclusive temos um outro parênteses juntos. Nesse aqui, gente, vocês podem perceber que temos um jogo de sinal para poder fazer. Eu tenho uma adição, abre um parênteses e um número negativo. Quando isso acontece, eu devo fazer o jogo de sinal desse valor com esse, desse sinal com esse. O jogo de sinal é o seguinte, mais com menos é igual a menos. Então, a minha expressão vai ficar da seguinte forma. 5 menos, abre parênteses, 3 menos o 8, tá? Fecha parênteses, vezes o 4 mais o 2. Muito bem, já simplificamos uma das partes dessa expressão numérica. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos resolver o que está dentro do parênteses, como eu disse para vocês logo no início, né? Vamos ter que fazer esse 3 menos 8. E 3 menos 8, pessoal, é uma operação com subtração, como resultado vai ser negativo, né? A gente sabe que 3 é menor do que 8, então se eu subtrair um número maior de um número menor, vai ter que dar um número negativo, tá? E esse número é exatamente o menos 5, tá? Então vai ficar exatamente assim, ó. 5 menos o resultado dessa operação que a gente acabou de fazer, e percebam que eu mantive o parênteses exatamente por causa disso aqui, ó. Vai ter novamente um jogo de sinal, beleza? Vezes o 4, vou manter o restante por enquanto, tá? Agora, ainda temos esses parênteses, temos que terminar de fazer essa operação aqui. Novamente, o jogo de sinal, vou fazer com outra cor aqui pra gente.
Menos com menos vai ficar positivo, tá? Deixa eu fazer uma setinha aqui, né? Só para mostrar que é um jogo de sinal que a gente está fazendo. Vai ficar, então, 5 mais 5 vezes o 4 mais o 2. Muito bem. Agora chegamos em um ponto em que temos apenas duas operações. Temos adição e multiplicação. Nessa expressão numérica, né, nesse ponto da questão, a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Ela tem maior prioridade do que a adição, então deve ser resolvida primeiro isso aqui, ó. 5 vezes o 4. Tá? 5 vezes 4, gente, é igual a 20. Basta que você lembre aí da tabuada, vai ser tranquilo para você sair dessa, tá? Então vai ficar 5 mais o 5 vezes o 4, que é igual a 20, mais o 2. Nesse ponto da questão chegou a parte mais fácil, porque a gente só tem aqui adições, né? 5 mais 20 mais 2. Se a gente somar 5 mais 20, vai ficar igual a 25, e 25 mais 2 é igual a 27. Logo, o resultado aqui dessa expressão numérica se reduziu ao número 27. Então, é essa daqui a nossa resposta. Só que, nesse ponto da questão, a gente tem mais um desafio. Uma dessas alternativas, uma dessas opções, representa para a gente esse 27 e a gente tem que descobrir qual delas. E eu vou ajudar vocês, obviamente, a entender esse fatorial que está aqui, essa potência, esse outro fatorial e essa outra potenciação. Começando pelo 4 fatorial. Gente, o fatorial é uma operação matemática muito importante que cai lá na análise combinatória, tá? Quando a gente aprende, por exemplo, no ensino médio, que vai dizer o seguinte: eu vou pegar o número que está sendo aplicado a essa operação, né, o fatorial, e vou multiplicar por todos os valores naturais menores ou iguais ao número que está sendo aplicado. No caso aqui é o 4. O que isso quer dizer? Significa, então, que essa operação vai resultar nisso daqui, ó. Vou começar com o número 4, depois vou multiplicar pelos seus antecessores. Multiplica pelo 3, depois multiplica pelo 2, depois multiplica pelo 1. E aí aqui está o nosso critério de parada. Eu devo parar no número 1, beleza? Não vamos passar do 1, porque senão vai dar 0 aqui, né? Multiplicar por 0 acaba com tudo, né? Vai zerar tudo. Então, não queremos isso, paramos no número 1. E agora é só resolver essas multiplicações. 4 vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. Chegamos bem perto aqui, né, do nosso resultado, só que ainda não é a nossa resposta, beleza? Então, agora a gente vai ter que ir para a próxima, já eliminamos a primeira alternativa. A segunda opção, temos aqui uma potenciação, 4 elevado à segunda potência, que é chamado também como o 4 ao quadrado. Essa propriedade, né, essa operação, ela tem como definição as multiplicações repetidas, né? Multiplicações de valores repetidos. Então, como que vai funcionar? O número que está na base é aquele número que vai se repetir, tá? Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, e a quantidade de vezes que ele vai se repetir é exatamente esse expoente aqui, ó. Nesse caso, é apenas 2 vezes, então vai ficar 4 vezes 4. Logo, é só a gente resolver essa multiplicação para encontrar o resultado dessa operação. 4 vezes 4 é igual a 16. E não é a nossa resposta novamente. Então, mais uma opção já descartada por nós, né? Letra A e letra B não é a resposta desse nosso desafio. Então, agora a gente tem que ir para a letra C. A letra C é a mesma ideia da letra A, só que começando agora do número 3. Como que vai ficar, então, essa alternativa, né? Essa opção com essa operação aqui? Vamos começar no número 3 e vamos multiplicar pelos seus antecessores. Ó, multiplica pelo antecessor do 3, depois multiplica pelo antecessor do 2, que é no 1, e para no número 1, tá bom? Então, vai ficar aqui igual a 3 vezes 2, que é 6, 6 vezes 1 é igual a 6. Muito bem. Mais uma operação resolvida, mais uma vez não encontramos a resposta. Então, não é essa a nossa questão, a nossa alternativa que estávamos buscando. Devemos agora, então, fazer a letra D para poder ver se esse valor aqui vai chegar no 27 ou não. 3 ao cubo, por definição, vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. Mas por que isso?
O número que está na base, como eu disse para vocês, é aquele que vai se repetir na multiplicação. Então, 3, 3, 3. E a quantidade de vezes que esse número vai se repetir é exatamente esse aqui, ó, o expoente. Então, por isso, 3 vezes 3 vezes 3. São 3 fatores 3. E se a gente multiplicar, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Portanto, conseguimos encontrar aqui, ó, a opção que contém aqui o nosso valor desejado da expressão numérica. Logo, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão. Vamos para a próxima.